Nós estamos hoje terminando esta série que estamos chamando de Reconstruindo. Nós começamos há 7 domingos atrás, focando na vida do patriarca Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. E nós estamos tentando mostrar que, se você olhar para todas as famílias da Bíblia, nenhuma delas é perfeita. Todas essas famílias tiveram os seus buracos, os seus momentos delicados. Mas o que fez diferença foi quando Deus intervém, a história muda. Assim foi com a vida de Jacó. Até eu ilustrei Jacó com aquela expressão, né? Será que pau que nasce torto tem que morrer torto? Lembra dessa expressão? Vou perguntar de novo. Será que pau que nasce torto tem que morrer torto? Não. Mais forte, gente. Pau que nasce torto tem que morrer torto? Não. Na realidade, quando Deus intervém, Deus transforma aquilo que é torto numa vara como esta. Tem defeitos aqui. Essa vara não está pronta. É um processo longo que ela passou para ser trabalhada. Tem seus caroços ainda, tem suas imperfeições. E normalmente só seremos perfeitos quando o Senhor Jesus voltar, ou quando nós partirmos para o céu. Mas se foi com a vida de Jacó. Ele veio de uma família, como se chama hoje, uma família totalmente disfuncional. Ele aprendeu alguns erros com seus pais. Ele errou, ele é responsável pelos erros dele. Mas algumas das coisas que Jacó fez errada, ele viu na vida de Isaac e Rebeca, que havia também visto na vida de Abraão e Sara. Então eu mencionei aquela noite que não existe maldição de família. Quando você conhece Jesus como seu Salvador, você é totalmente liberto do domínio que Satanás tinha sobre sua vida. Por outro lado, não quer dizer que na hora que eu conheço Jesus, minha vida muda totalmente. Eu aprendi algumas coisas na minha casa, na casa do meu avô, que eu tendo como ser humano, porque sou pecador, a repetir. Por outro lado, como aconteceu com Jacó, depois de ter ficado 20 anos longe da família dele, lá na terra de Labão, onde ele conheceu Raquel, a esposa dele, e Lia, outra esposa, ele quer voltar para casa depois de 20 anos. Mas no processo, ele sabia que ia encontrar Esaú, o irmão dele, que ele havia traído 20 anos atrás, havia enganado, havia manipulado o seu próprio irmão. Teve que fugir de Canaã, foi para a terra de Labão, mas na volta ele lembrou, eu vou ter que encontrar meu irmão. E como é que vai ser? Eu enganei, eu traí, eu manipulei, fugi porque ele queria me matar. E no momento em que aquele homem que era aparentemente todo poderoso, todo cheio de si, ele passa por um lugar, por um riacho chamado Vale de Jaboque, lá naquele vale, numa noite sozinho, ele estava sozinho, ele pede ajuda a Deus. É interessante que, apesar dos nossos erros, Deus sempre intervém por causa da graça dele. E aquela oração de Jacó pedindo a ajuda de Deus para enfrentar o seu irmão, não foi aquela oração que a gente podia dizer das mais espirituais, das mais honestas. Ele, na verdade, não estava tão buscando a Deus, ele estava com medo de enfrentar o seu irmão. Mas na graça de Deus, é como se Deus disse, chegou a hora, Jacó, de mudar de vida. E Deus revela a Jacó naquela luta que ele teve com o anjo, mas na realidade era o próprio Deus. Deus o torna manco e muda o nome de Jacó para Israel. Ele encontra com o irmão, ele abraça o irmão perdoa o irmão é perdoado. Começa uma nova vida. E na realidade, a vida não mudou porque Esaú mudou. A vida mudou porque Jacó mudou, porque Jacó pediu a ajuda de Deus. Jacó tem o privilégio de, alguns anos bem mais tarde, ele vê os filhos deles que não se davam, 10 filhos contra José, o penúltimo filho dele, que não brigavam, os filhos que venderam José como escravo. Depois de 12 anos, Jacó vê os filhos se reconciliando. E o fim da vida de Jacó é significativo, porque ele viu o perdão, ele foi perdoado, ele perdoou, e vê José abençoando os seus irmãos, e o próprio Jacó abençoa os filhos dele. Mas tudo começou quando ele disse, eu não sou capaz de enfrentar a situação. Eu não sou capaz de enfrentar meu irmão. Age Deus na minha vida. Assim é conosco. Se achamos que temos uma vida torta, como todos nós temos. Todos nós temos disfuncionalidades em nossas casas. Mas Deus é capaz de transformar exatamente aquilo que é torto em algo que é maravilhoso.
em algo que traz esperança. E a sua vida, a minha vida em casa, na família, começar a ser uma nova vida. Hoje à noite, vamos olhar para um trecho novamente na vida de Jacó, e na vida de Esaú, e na vida dos pais dele, tentando responder uma pergunta. Como é que cada família, como é que uma família pode ser abençoadora? E muito mais do que pensar como uma família pode ser abençoadora, é eu pensar mesmo na família na qual eu vivo, a despeito do tipo de família que eu vivo, seja ele qual for, a despeito de qualquer problema que eu tenha, que a família tenha, eu poder dizer, na graça de Deus, Deus pode me usar para abençoar esta família. Então abra comigo no livro de Gênesis capítulo 27. Eu vou contar um pouco do contexto para depois chegar onde eu vou ler. O texto diz que é o fim da vida de Isaac. Isaac era o pai de Jacó. E agora, já na sua velhice, já quase cego, ele queria abençoar o filho mais velho. Era um costume da época. Quando o pai estava chegando à velhice, o pai chamava em geral o filho mais velho, o primogênito. Ele impunha a mão sobre o filho e proferia sobre o filho aquilo que ele gostaria que o filho fosse, aquilo que ele gostaria que o filho se tornasse, e ao mesmo tempo era a hora em que ele transferia para o filho a maior parte da herança, porque o filho mais velho tinha mais direito. Então chegou o momento. Mas se você lembra um pouco da história, Isaac tinha 2 filhos junto com Rebeca. Isaac tinha um filho preferido, que era Esaú, e Rebeca tinha um filho preferido, que era Jacó. E esse favoritismo gerou todos os problemas na família deles. Gerou mágoa, gerou manipulação, gerou raiva entre eles, gerou Esaú querer matar Jacó. Mas Isaac está chegando no fim da vida. Ele chama Esaú e diz para Esaú, eu quero que você vá caçar, traga uma caça para mim, prepare uma comida para mim, que eu estou morrendo, eu vou comer a comida que você me der e eu vou abençoá-lo. Acontece que Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó também, ouviu a conversa dos dois. E Jacó, aliás, e Rebeca tinha um certo medo, como toda mãe tem, como todo pai tem também. E se meu filho não for abençoado, o que vai ser da vida dele no futuro? Afinal de contas, ela estava tentando controlar a vida de Jacó, tentar controlar a vida de Esaú e controlar a própria vida do marido. Bom, ela fala para Jacó, Jacó, seu pai vai abençoar Esaú, seu irmão, mas eu quero que você vá no campo, traga, caça alguma comida, algum animal, eu vou preparar uma comida gostosa para ele, eu vou vestir você com a roupa do seu irmão Jacó, você vai entrar no quarto do seu pai, e ele vai abençoar você. Porque é você que tem que ganhar a herança, você que tem que ser o primeiro. E Jacó disse para a mãe, mãe, não dá certo isso. Meu irmão é peludo. E eu sou branquérrimo, sem pelo. Na linguagem dos adolescentes, diriam, Jacó era meio branquicelo. Era meio filhinho da mamãe. E Jacó era o cara forte. Pelo, ruivoso, como o texto diz. Ele fala para a mãe, meu pai não vai entender. Ela falou, não pode deixar comigo. Meu pai vai dizer que eu sou mentiroso. Ela falou, pode deixar comigo. Cai sobre a maldição e não sobre você. Ele vai, traz um animal, Raquel faz uma comida gostosa para Isaac, põe na mão de Jacó, e Jacó vai no quarto do pai, e o pai pergunta, quem é você? E Jacó, mentindo, diz, eu sou Esaú. Ele diz, Isaac diz, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Mas o pai cai na história. Ele abençoa Jacó. Aquilo que ele iria dar para Esaú, ele dá para Jacó. E aquilo é muito delicado, porque na realidade tem a ver com a perpetuação do nome da família. Daí quando Esaú chega do campo, a partir do versículo 30 do capítulo 27, olha o que acontece. Assim que Isaac acabou de abençoar Jacó, esse saiu da presença do seu pai, seu irmão Esaú chegou da caça. E também fez um guisado saboroso, e levando-o ao seu pai, disse-lhe, meu pai, levanta-te, come da caça do teu filho, para que me abençoes.
E Isaac, seu pai, perguntou-lhe: quem és tu? Ele respondeu: sou teu filho Esaú, teu primogênito. Então Isaac, profundamente abalado, começou a tremer muito e disse: então quem foi aquele que apanhou a caça e a trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir estas palavras de seu pai, Esaú bradou com amargura, dizendo ao seu pai: abençoa-me também, meu pai. Olha como o texto diz. Ele estava bradando com amargura e gritou: abençoa-me, meu pai. Era um grito de Esaú. Ele havia sido preterido, havia sido enganado. Mas há um grito na alma dele. Por quê? Porque ele perdeu a bênção do pai. O texto narrativamente não é tão claro ao dizer especificamente qual a razão do grito. Claro, ele perdeu o direito à primogenitura, a bênção do primogênito, ele perdeu parte da herança. Mas eu creio que há alguma coisa muito especial da gente olhar para esse texto. O filho sente falta da bênção do pai e também da mãe na cultura de hoje. Eu fiz alguma pesquisa sobre a falta que um pai faz. E por isso Esaú gritou: me abençoa. Era como se ele dissesse: eu preciso da sua aprovação, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu toque. Filhos que cresceram com a ausência dos pais, do pai especialmente, do pai, ele tem 4 vezes mais chance de se tornar mais pobre do que a própria família. Filhos que cresceram, meninas que cresceram sem a presença marcante do pai, meninas, elas têm 7% mais chance de se tornarem grávidas antes dos 17 anos de idade. Filhos que cresceram sem a presença marcante do pai, eles têm muito mais chance de terem problemas de comportamento na escola e desistirem de terminar a escola mesmo antes de terminar o colegial. Meninas que não tiveram a presença marcante do pai têm muito mais chance de experimentarem em suas vidas a negligência, bem como qualquer tipo de abuso, inclusive abuso sexual. Crianças que cresceram sem a presença marcante do pai, eles têm muito mais chances de terminar a vida deles na prisão. Talvez aí está o grito de Esaú. 4 vezes ele pede: me abençoa, me abençoa. Aí vem a pergunta para a gente: como é que a gente não repete o erro? Como é que nós podemos nos tornar famílias abençoadoras, a despeito do passado que nós tivemos como família, a despeito da família de onde nós viemos, a despeito das disfuncionalidades que toda família tem, e nós não queremos repetir o mesmo erro? Quero compartilhar 3 princípios que vão me ajudar, vão ajudar você como um norte. Eles não são princípios que vão proteger a gente 100% de qualquer problema, mas é o norte que a Bíblia nos dá. E o primeiro princípio é: famílias abençoadoras são famílias nas quais marido e mulher são parceiros. Vou repetir. Famílias abençoadoras são aquelas famílias nas quais marido e mulher são parceiros. Eu vou olhar primeiro o exemplo negativo. O que aconteceu? Cada pai aqui, Isaac tinha um preferido, Rebeca tinha um preferido. Ela ouviu a conversa do pai com Isaac, do marido com Isaac. O que é que ela faz? Ela tenta um plano, que em última análise revela nela o medo, a insegurança, o desejo de controlar o futuro do filho. Agora, quando você vai para o Novo Testamento, qual é o modelo? O modelo é que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É o lado dele. É a contribuição do marido para a parceria em casa. E para a mulher, a Bíblia diz que ela devia ser submissa ao marido. Que esse é o texto que eu mais gosto na Bíblia. Mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos. Agora, o que aconteceu com Isaac e Rebeca? Rebeca, com medo, ou com atitude controladora, ela manipula o filho e o marido. Mas o que é que ela poderia ter feito?
Se ela pensasse biblicamente como Deus quer, ela poderia ter ido ao seu marido. E minhas queridas, agora pensando em mulheres, em nenhum momento o conceito bíblico de submissão é que a mulher seja uma pessoa calada, que ela não expresse aquilo que vai dentro dela. Porque o modelo também de submissão tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai, mas lá na cruz, submisso ao Pai, na hora que ele estava sofrendo, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Na submissão dele, Jesus expressou o ponto de vista dele, submetendo-se a Deus. Agora imaginem se Rebeca tivesse pensado assim: ele é meu marido, foi Deus que o pôs na minha vida. Ela poderia ter ido no quarto do marido e disse: querido, meu amor, razão da minha vida, meu único. Hoje no casamento a noiva falou: meu fofo. Foi tão romântico aquilo. E ela teria dito: Isaac, nós temos 2 filhos. Você ama mais, eu creio, Esaú, parece que eu gosto mais de Jacó. Vamos conversar sobre herança. Quem sabe você pode abençoar os 2. E quem sabe dividir melhor a herança. Para que eles vão. Ela poderia ter dito: eu tenho medo que Jacó se empobreça. Ela colocaria a vontade dela perante o marido. Isaac poderia ter 2 reações. Uma, ele poderia ter dito: puxa bem, que mulher fantástica você é. Você é tão sábia. Eu sou grato a Deus por você ter vindo na minha vida. Realmente você tem razão. Vamos sentar, conversar, discutir. Nós vamos orar juntos sobre a questão da herança. Ou ele poderia ter dito: cala a boca, mulher. O que você está pensando? Quem manda aqui sou eu. Qual marido você quer ter? O primeiro ou o segundo? Pode falar em voz alta. Primeiro. Agora, nem sempre é assim. Aí o que é que eu faço? O que você como esposa faz? Como parceira? Eu vou dar a resposta. Eu tenho um pastor amigo que um dele falou para as mulheres assim: quando seu marido não faz o que você quer, meta o joelho nele. Eu não estou dizendo isso. Aí as mulheres na reunião ficam: mas pastor, coisa feia. O pastor mandando a mulher mandar o joelho no marido. Ele falou: eu estou mandando você meter o joelho da oração. Você vai para o quarto e fala com Deus: Deus, eu trouxe para o marido a maneira que eu vejo as coisas. Eu discordo totalmente dele. Mas foi o Senhor que o pôs na minha vida. E meu papel é admirá-lo, estar submisso a ele. Mas nisso que ele está fazendo, eu vejo que ele está totalmente errado. Tem misericórdia dele de mim. Se para te orar a Deus, muda a cabeça dura daquele homem. Mas só entre você e Deus. Mas o fato é que ela poderia ter feito isso. Mas não. A falta de talvez confiança que ela tinha em Deus quebrou essa parceria. Por outro lado, meus queridos, quando a Bíblia fala do homem, ele diz em Efésios capítulo 5 que o homem é o cabeça da casa. Ele diz para as mulheres se submeterem ao marido. Mas em nenhum momento, a Bíblia traz para a gente como homem qualquer aspecto ou qualquer nuance que é para o marido dominar a esposa. E viver em casa de uma forma autoritária, sempre dizendo: você me obedece, você cala a boca, seja com ela ou seja com os filhos. Porque o próprio modelo de liderança é o nosso próprio Deus. E como Deus nos lidera, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, esse não pereça, mas tenha a vida eterna. Como líder, como cabeça, Deus primeiro serviu e depois ganhou a nossa submissão. Esse é o modelo de homem que eu acho que toda esposa precisa. E, em geral, não há mulher que resista a um marido que a ama de uma forma sensível. Isto é parceria que faltou na vida de Isaac e Rebeca. E, por consequência, os 2 filhos, por causa do favoritismo deles, brigaram e Jacó teve que fugir com medo de Esaú. Qual é a melhor maneira de abençoar um filho?
Qual a melhor maneira de abençoar uma família? É quando o pai ama a esposa. Quando os dois procuram vivenciar os seus papéis, segundo a palavra de Deus. Alguns anos atrás, cerca de 2002, 2003, foi publicada uma pesquisa na Universidade de Harvard de 132 alunos do programa de doutorado na área de psicologia, em que eles acompanharam por cerca de 7, 8 anos crianças, cerca de 102 crianças com a idade a partir de 4 anos. Eles acompanharam até os 16 anos. Eles queriam olhar o comportamento dessas crianças, especialmente quando chegavam na escola. E depois de 8 anos de observação, as crianças que tinham o melhor desempenho escolar eram crianças que vinham dos lares com algumas características semelhantes. A primeira característica era, no lar havia disciplina, colocada pelo pai. Era o pai que dava as ordens. A segunda característica é que a mãe, ela ajudava o pai a cumprir essa disciplina. Ela era o braço direito dele. A terceira característica era famílias nas quais o pai e a mãe se apoiavam e se amavam e era visto pelos filhos. E a quarta característica eram lares em que havia consistência. O que era dito uma vez, continuava sendo a mesma coisa por 2, 3 anos e as crianças ganhavam a segurança. Aí vem o segundo princípio. Famílias que abençoam. Essas famílias que querem ser abençoadoras. Pai e mãe sabem dizer sim e não para os seus filhos. E de onde vem isso? Se você for para o Novo Testamento agora. Em Efésios capítulo 6. Na carta aos Efésios capítulo 6. Um versículo que talvez os filhos odeiam, os pais às vezes têm dificuldade em entender. Diz assim: filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Você pode perguntar, de onde é que eu teria essa ideia de pais que abençoam, famílias que abençoam, os pais sabem dizer sim e não para os seus filhos. No fim do versículo, quando diz, criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Essas duas palavras são interessantes. A palavra disciplina tem a ver com ensino, tem a ver com inculcar na mente. A palavra que Paulo usa quando ele escreveu essa carta é a palavra de onde vem em português a palavra pedagogo. Aquele que conduz, aquele que dá instrução. No capítulo 4 de Provérbios, Salomão, escrevendo sobre a sua família, falou assim: quando ele era tenro e único diante do meu pai, quando eu era tenro e único diante do meu pai, eu ouvia também a minha mãe. Davi teve outros filhos, mas Salomão se sentia único. Davi sabia o que Salomão precisava. Davi conseguiu dizer para Salomão o caminho que ele devia andar. E é o meu papel como pai, especialmente se eu tenho filhos pequenos. Eu poderia imaginar, Deus me deu filhos por um tempo, meu papel é instruí-los no caminho do Senhor, colocar na mente deles. Isso é o lado positivo. A outra palavra, instrução, é interessante que ela é a palavra que, às vezes em português, é traduzida como carrega a ideia de confronto. Aquele que põe limites, aquele que diz sim e não. E às vezes nós, como pai e mãe, não sabemos pôr limites para os nossos filhos. Ou por culpa, ou porque a gente trabalha demais, aí chega à noite, está cansado, a moça que ajuda em casa, conta as peripécias que o filho fez, mas a gente está cheio de culpa, porque os dois trabalham fora, não é errado trabalhar fora de casa, não é isso que eu estou atacando aqui. Estou dizendo que falta às vezes para os pais a energia, o tempo para lidar com os seus filhos, descobrir o que eles precisam, e na hora que precisa dizer sim, é sim, na hora que precisa dizer não, é não. Quantas vezes você não viu, talvez, em algum lugar,
no shopping especialmente. Às vezes a mãe está com uma criança de 3, 4 anos de idade, e a criança está esperneando, e ela pediu uma coisa para a mãe não deu, ela começa a chutar a mãe, começa a bater perna, começa a gritar, e a mãe tenta abafar a criança no colo, mas não consegue abafar o barulho. E você já ouviu muitas vezes, como eu já ouvi, eu perdi o controle. Com criança de 3 anos. Agora, tem uma coisa interessante que eu não posso esquecer, você não pode esquecer, como pai e mãe. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que eu, Lisânias, você, como é? Você carrega em si marcas da Trindade. E na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são iguais, os dois formam um Deus, não são 3 deuses, é um único Deus. Mas eles têm papéis diferentes. Eles são iguais, mas algumas funções, um está acima do outro. Quando Jesus veio, ele veio para fazer a vontade do Pai. Havia uma submissão. Isso não fez Jesus menor. Então, quando a família é construída, eu preciso entender que na família essa estrutura devia ser vivenciada. Há 2 semanas escrevi no boletim, no editorial, a pergunta era: quem manda em casa? Quem manda em casa é o pai. A mãe contribui para afirmar aquilo que o pai é. Já viveu alguma situação aqui que o seu filho, durante o dia, ele foi uma pestinha, né? Pintou e bordou, e você não sabia como disciplinar? Você falou assim: é só seu pai chegar, você vai ver. Então a criança fica esperando o pai vai meter a mão nele, mas o pai chega cansado, não está muito afim, ele não quer perder a popularidade com o filho. Ele fala: bem, deixa para lá. Amanhã o filho faz a mesma coisa, você vai dizer a mesma coisa, o erro vai se repetir. O que é que está faltando para a gente? Coragem de ser pai. E a mãe contribuir. Ou às vezes, a gente é um pouco inconsistente. Você põe um filho de castigo, põe no cantinho, põe na casinha, põe na cadeirinha, põe lá no cantinho da sala. Aí você vê a criança lá, ok, minha criança está respondendo a disciplina. Aí daqui a pouco você pergunta: quer um biscoitinho? Quer que ligue a televisão? E parece que você está com culpa, porque disciplinou. Mas, meus queridos, Deus também nos disciplina, também não nos disciplina. E quando Deus nos disciplina, Deus não fica pedindo desculpas. Deus disciplina porque Deus ama. Então, quando eu deixo de instruir o meu filho, a minha filha, nos caminhos do Senhor, eu estou deixando de agir na forma como Deus me criou. E as consequências vêm. E o texto diz que: pais, não provoqueis seus filhos a ira. E pelo contexto, falando pelo contexto, existem várias maneiras de provocar a ira do filho. Prometer e não cumprir. Favoritismo, como foi na história de Isaac, Rebeca com Esaú e Jacó. Compará-lo com outro filho. Tem várias maneiras que a gente provoca a ira do filho. Mas nesse contexto, a maneira que o pai e a mãe provocam os filhos é não instruindo, nem confrontando, não sabendo pôr limites. E vem a ira. Não é uma coisa tão fácil de vivenciar. Eu tenho 66 anos, tenho 2 filhos adultos, mas ainda é uma coisa que eu estou aprendendo. Ninguém é expert. É delicado, difícil, porque parece que a gente tem culpa. Mas a forma como Deus construiu a gente, o pai manda, a esposa contribui e o filho obedece. E se você perdeu o controle, corra para Deus e aprenda, na dependência dEle, colocar limites. Eu tive um professor chamado Paul Meyer, 2 professores, Paul Meyer e Ricardo
Ministry, em Dallas, que eu estava no Senado de Dallas. Eles fundaram uma clínica chamada Mayo Ministry, que tinha um campus em Dallas, outro campus em Chicago, outro campus na Califórnia. E algumas vezes eu lembro muito bem o Paul dizendo na classe, o que é que caracterizava, ele atendia no norte de Dallas, que é a região como Morumbi aqui, gente muito rica, e falava algumas coisas que ele percebia nas famílias. As famílias mais ajustadas eram famílias nas quais havia, como aquela pessoa de Harvard, um amor muito evidente entre o pai e mãe. Uma segunda característica das famílias ajustadas era que os pais davam um exemplo. A terceira característica era que os pais sabiam pôr limites. Quando é que é o tempo de dar um iPhone para o seu filho? Quando é o tempo? Quanto tempo ele gasta? Pode gastar por dia no iPhone, no WhatsApp, na internet. E às vezes a gente terceiriza os limites para os filhos, para eles mesmos, como se eles fossem capazes de saber o que fazer. O grito de Esaú, me abençoa, era um grito por limites, que Isaac e Rebeca não souberam estabelecer. Mas quando você e eu, como pai, a gente entende que quando eu deixo de instruir e confrontar, eu estou provocando, eu estou fugindo do meu papel da maneira como Deus me criou. E se Deus me criou desta forma, Ele é a pessoa mais interessada em me capacitar para cumprir esse papel de dizer em casa sim e não e sermos coerentes com isso. Mas, tem um terceiro princípio aqui. Se você olhar para trás, a família de onde você vem, a família de onde eu venho também, tinha muita coisa boa. Mas tem muita coisa que eu aprendi errado. Ou que eu não vi sendo feito. Ou mesmo que aquilo que aconteceu na minha casa foi mais uma experiência de provocação. Talvez você tenha sido abandonado, você não era o filho favorito, você era o filho que era mais comparado, e nunca recebeu e aprendeu o pai e a mãe sentar e dar para você instrução, nunca aprendeu sim ou não, viveu sem limites. Mas agora você é adulto, e o que é que você faz? A tendência é repetir o erro. Domingo passado, de manhã, o pastor Samuel usou muito a vida de José, filho de Jacó, que passou pela experiência do favoritismo, foi vendido como escravo, foi traído pelos irmãos, mas chega um dia que José se torna independente. Ele perdoou o pai, perdoou os irmãos, começou a nova vida. Teve um filho chamado Manassés, que ele diz, Manassés significa, o Senhor me curou das dores do passado. E meu querido, minha querida, se a gente como adulto não lida com o nosso passado e perdoa aquilo que nós não tivemos, os erros vão se repetir. Se era austeridade, por amargura a gente vai ficar austero em casa. Se era muita leniência, a história se repete. Mas eu preciso resolver, a história na minha vida não precisa se repetir, porque pau que nasce torto não tem que morrer torto. O que é que eu posso fazer? Eu queria ler para você um depoimento. Uma pessoa que até que eu conhecemos há um tempo atrás. Tornou-se muito especial para a gente, pelo que temos aprendido com ela. Em nossa certa reunião, ela deu esse depoimento, eu queria ler para vocês, eu pedi permissão para ela ler esse depoimento para vocês. Ela estava aqui hoje de manhã, no culto das 11h15 da manhã, mas há 2 semanas conversamos, ela me deu liberdade de ler para vocês o que ela havia lido para a gente. Ela diz assim, eu venho de uma família que, usando a palavra de hoje, ou a linguagem de hoje, é uma família totalmente disfuncional. Em minha família estendida, tenho um avô, tio, irmãos e irmã, todos dependentes químicos. E, por conseguinte, muitos da família se tornaram codependentes. Meu pai era um alcoolista. Como fruto de sua dependência, certo dia vi meu pai chegar em casa tarde da noite e, como se fosse um ritual, ele espancou cada um dos meus irmãos e a mim também.
A forma como meu pai espancou meu irmão foi tão forte que mesmo ele dormindo, eu vi o corpo do meu irmão sendo levantado da cama e caindo. Tamanha era a violência do ato do meu pai. Muitas vezes, meu irmão e eu tínhamos que dormir na rua para evitar sermos espancados pelo meu pai. Certo dia, minha irmã mais velha confrontou minha mãe e ameaçou-a, dizendo que se ela não colocasse o meu pai para fora de casa, nós, todos os filhos, sairíamos de casa. Minha mãe ouviu a minha irmã. O tempo foi passando, meus irmãos e eu crescemos, conseguimos estudar e casar. Meu pai nunca veio nenhum de nós para admitir seus erros ou nos pedir perdão pelo que havia feito contra nós. Mas um dia eu tive uma conversa com ele. Dentro de mim, eu já havia resolvido perdoar meu pai, mas nunca havia dito isto para ele. Então, uma determinada reunião de família na qual estávamos juntos, eu tive a oportunidade de dizer para ele, para meu pai, que eu o havia perdoado por tudo do passado. Não somente de ter sido espancada por ele, ter sido abusada e outras coisas. Eu não sei se meu pai captou a profundidade do que eu disse para ele. Pois no contexto da conversa, ele disse que eu havia me tornado uma pessoa maravilhosa, sem contudo tocar ou se referir ao que há pouco eu havia conversado com ele. Mas na realidade, a questão não era mais meu pai. A questão era eu. Eu havia conseguido perdoar meu pai e agora eu estava livre, inclusive para poder chamá-lo de pai, apesar de todas as dores do passado. Eu perdoei meu pai e agora estava livre também para amá-lo e desejar o melhor para ele. Essa pessoa está hoje, há quase 20 anos, lidando com pessoas dependentes químicas, dependentes químicos, pessoas que foram abusadas, mulheres, homens. Participa, é aluna do curso de pós-graduação da neuropsiquiatria na USP. Ela poderia ter optado por uma vida de promiscuidade, tentando encontrar nessas pessoas o amor que ela não teve do pai. Mas um dia, ela acordou. Eu posso viver livre do passado. Eu sou adulta. Agora eu sou responsável pela minha vida. E o passado não vai mais me dominar. Assim foi com Jacó. No vale de Jaboque. Disse Deus, me ajude. E agora o que eu faço com isso? Eu vou continuar como um pau torto? Ou eu vou buscar em Deus os recursos para a minha vida mudar? E eu queria terminar com 3 perguntas. A primeira delas, será que eu tenho algo para confessar? Será que tem alguma coisa na minha vida que eu preciso admitir? Eu errei, ou eu estou errando. Todos nós temos. Eu tenho na minha vida. Algumas vezes que eu precisei admitir para os meus filhos, eu errei, ou eu estou errando. Errei como pai, talvez não soube amar sua mãe como eu deveria. Eu preciso lidar com isso. Admitir, eu falhei. Não existe derrota em admitir falhas. Mas quando eu erro, ou eu errei, ou estou errando, o começo da cura é a admissão. Eu errei. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra pergunta é, existe algum reparo que eu preciso fazer? Existe alguém que eu preciso dizer, me perdoe? Talvez para o seu esposo, dizer, querido, eu não tenho te apoiado, não tenho sido submissa, como a Bíblia diz. Ou você para sua esposa, querida, eu tenho falhado, eu tenho sido passivo, eu tenho deixado para você todo o trabalho, ou tenho sido dominante. Ser sensível com você. Reparos, ou com os filhos, e admitir, não fui o pai que você esperava. E aí vem a terceira pergunta, se eu quero mudar, de quem eu vou depender? O modelo foi Jacó.
Enquanto ele tentou ser o super-homem, o autossuficiente, o dono da verdade, ele era um pau torto. Mas na hora que ele falou, eu preciso de ajuda, a vida começou a mudar. Eu tenho 66 anos. Até que eu temos buscado ajuda. Eu não diria isso para vocês, talvez 10 anos atrás, com vergonha. Afinal, o pastor tem que ser o pastor. Não. Tanta coisa que, a despeito da idade, temos que aprender. E tem pessoas que podem nos ajudar. Isso não tira de mim a minha função, a minha autoridade, como pai ou como marido. Mas eu preciso depender de Deus. Queria convidar você para orar e aplicar essas 3 perguntas na sua própria vida. Com aquela expectativa de que é o Espírito Santo que me capacita para mudar. Por mim mesmo eu não consigo. Mas eu posso, na dependência de Deus, ser uma família, uma pessoa abençoadora. Então, para o tempo de oração silenciosa. Se você quer confessar alguma coisa para Deus, toma esse tempo. Se quer reparar alguma coisa com alguém, quando você sair daqui na dependência dele, resolva. Eu vou falar com fulano, com meu filho, com minha esposa, com meu marido. Mas a coisa mais importante é, sozinho você não consegue. É na dependência de Deus. E Deus é o mais interessado em lhe capacitar para ser uma pessoa e fazer da sua família uma família abençoadora. Toma esse tempo para oração silenciosa. Senhor, a gente só pode chegar para o Senhor nos derramando. Porque há tantas coisas que nós precisamos, na tua dependência, reconstruir em nossas casas. Mas eu te peço por mim, por meus queridos irmãos que estão aqui nesta noite. Dá-nos a graça de confessar, reparar, mas correr para o Senhor, para experimentar mudanças. Mesmo que os outros não mudem, mas a gente pode mudar por causa do teu poder e a tua graça em nós. Em nome de Jesus que pedimos. Amém.